moderna, ela é superior à pedagogia bíblica que nos mostra como devemos educar os nossos filhos, e nós estamos deslocando as escrituras daquilo que nós praticamos. Então você começou a perceber uma geração completamente incapaz de ver o mundo à luz da própria escritura, da própria palavra. Por muito tempo tentaram dizer assim: não misture política com religião. Esse foi o argumento para que a igreja não usasse da sua fé, do seu entendimento, da sua compreensão no mundo público. Não, isso é um mundo privado, isso é seu, cada um tem a sua. É como um time de futebol, é como a religião, é como um time de futebol, cada um tem o seu. Isso parece algo interessante, mas no fundo é a declaração de que a Bíblia não é mais suficiente para nós. Nós não precisamos mais das Escrituras para olhar para os nossos governantes, nós não precisamos mais das Escrituras para educar os nossos filhos, nem precisamos mais dela para lidar com as angústias da nossa alma. Mas isso acontece também diretamente, especificamente aqui no texto, nas questões próprias do culto, que é o caso em tela. Perceba que aqui nessa sessão de Juízes, a partir do capítulo 17, começa a surgir um refrão que será usado até o final do capítulo de Juízes, quando o livro termina com essa declaração. No capítulo 17, no verso 6, é assim declarado: naqueles dias não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais certo. Cada qual fazia o que achava mais certo. Não havia rei, não havia governo, não havia autoridade, e cada um seguia o seu próprio coração, o seu próprio pensamento. E o que temos então no final das contas? Nós temos uma família que edifica uma casa para Deus, que tem um sacerdote particular e que agora passa a dizer: o Senhor vai nos abençoar, porque agora temos um levita na nossa casa. Essa seção do capítulo 17 até o 21, ela é muito discutida, porque muitos vão dizer que essa seção, na realidade, ela é antes da narrativa dos Juízes. Ela está entre o capítulo 1 e final do capítulo 2 do livro de Juízes. E o redator preferiu colocá-la no fim, por várias razões, não é? Uma delas é mostrar o declínio de Israel, porque a partir daqui, irmãos, você não encontrará mais a expressão Israel suplicou ao Senhor, Deus perdoou os seus pecados. Acabou isso em Juízes. A partir daqui será ladeira abaixo, até chegarmos numa narrativa onde uma mulher será esquartejada e lançada fora. Será terrível a partir desse capítulo, quando cada um fará o que acha mais certo, quando cada um fará o que é melhor para si. A sociedade e Israel vai sucumbir. Por que se entende isso, irmãos? Porque no capítulo 20 de Juízes, no verso 28 particularmente, venha comigo, por favor, você vai encontrar a declaração, a seguinte declaração no verso 28. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, ministrava perante ela naqueles dias. Irmãos, isso aqui é depois, é no período de Josué, da morte dele,
e quando ainda os presbíteros, os anciãos que andavam com Josué ainda estavam vivos. É esse período que Eleazar estava, que os filhos dele estavam lá. Por isso, então, que se entende que essa seção do capítulo 17 ao 21, ela é tirada do final da seção do capítulo 2 e colocada no fim, para mostrar visivelmente que mesmo depois dos juízes, Israel entra em profundo declínio espiritual. Você vai encontrar algumas associações interessantes. Por exemplo, você vai ver num texto, no verso 2 do capítulo 17, os 1.100 ciclos de prata. Você lembra qual foi a maneira que Dalila foi convencida, atraída Sansão no capítulo anterior? Cada rei daria 1.100 ciclos. Ela receberia ali 5.500 ciclos. Mas 1.100 ciclos era o que cada um daria. Há uma conexão também com o capítulo 16. Há uma conexão também com o fato de ser Dan, da mesma tribo, de onde vem Sansão. É a mesma realidade. E por outro lado, irmãos, aqui é o preparo para a chegada do rei Davi. Não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Por isso que o livro imediatamente após Juízes é o livro de Ruth, que é escrito no período dos Juízes e termina com a última palavra no livro de Ruth, Davi, que era para onde toda essa história está apontando, para a chegada do grande rei de Israel, Davi. Aquele que governaria o povo nessa sequência. O que então, irmãos, nós temos diante dos nossos olhos? Nós temos o texto dividido em duas partes, não é? Do verso 1 ao 6, vamos dizer, do verso 1 ao 5, tendo o 6 como uma avaliação, e depois do 7 até o 13. 1 ao 5 nós temos literalmente a construção de um lugar de adoração. E do 7 ao 13 eu tenho a escolha do levita. O lugar de adoração e agora um levita. Veja, uma imagem, a prática da quebra do segundo mandamento e a escolha de um levita. Porque não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais certo. O texto começa dizendo o seguinte: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. O texto começa falando que, na sequência, havia um conflito entre ele e sua mãe. E qual era o conflito, irmãos? O filho roubou a mãe. A sua mãe, ela tinha guardado um dinheiro, tinha uma boa soma de dinheiro guardado. O texto diz 1.100, como diz o texto, 1.100 ciclos de prata. E veja, parece que ela estava guardando esse dinheiro para alguma intenção, deixar para o filho, não sei exatamente. O que acontece é que ela sabia exatamente o valor que ela tinha um olhar claro sobre esse dinheiro. Aquele jovem Mica, como o texto escreve, ele tinha uma família, ele tinha filhos que já eram crescidos. Tanto é que no verso 5, veja, ele vai escolher dos filhos dele um sacerdote. Em outras palavras, ele já tinha idade para ser sacerdote. Então, ele era um filho já de uma certa idade, que tinha filho já grande, e a sua mãe já era uma mulher certamente de maior idade, e ele roubou o dinheiro da sua mãe. Ele roubou o dinheiro da sua mãe. Ele sabia onde estava o dinheiro. Ele sabia onde encontrar. Acontece que, perceba, bem antes, irmãos, bem antes, você vai entender que isso leva
ele a tentação de querer o dinheiro que não lhe pertencia. Percebe que antes de nós construirmos uma estátua para adorar, nós começamos a cobiçar aquilo que não é nosso. E a mãe tinha uma relação com o dinheiro pecaminoso, uma relação pecaminosa. O dinheiro foi citado talvez para uma associação com Dalila do capítulo 16, mas para mostrar o valor daquele dinheiro e como eles lidavam com o dinheiro. O filho nunca pode querer dinheiro dos pais que não tenha sido dado pelos pais e usado da maneira correta. Um filho nunca deve roubar dinheiro dos seus pais, mesmo que ele imagine para alguma coisa boa. Às vezes, você tem algum dinheiro na sua casa e um troco, alguma coisa que você esquece no bolso. Nem isso, filho, você deve pegar esse dinheiro e dizer, ele esqueceu, não vai dar falta, ele não vai sentir falta. Nunca faça isso. Pegue esse dinheiro e devolva ao seu pai. Eu fui lavar um carro um dia desse lava-jato aqui próximo da minha casa, e eu havia perdido R$5 no carro, caí em algum lugar, não consegui achar, e mandei lavar o carro. Quando eu vou buscar o carro, o rapaz que lavou o carro disse, eu encontrei esse dinheiro debaixo do banco. Eu peguei o dinheiro, agradeci e coloquei no bolso. E na hora que eu estava dando balão no carro para sair de dentro daquele local, eu chamei ele particularmente e disse, eu queria lhe dar esse dinheiro como manifestação da minha gratidão e por saber que você é um homem de confiança. Nós precisamos de gente como você. Quando um filho, sabendo que tem o dinheiro do seu pai, ele dignamente diz, esse dinheiro não é meu, porque não importa se é 5, se é 1, se é 10, nós começamos a desenvolver no coração falhas de caráter que serão terríveis lá na frente. Eu nunca deixei de ser disciplinado pelo meu pai diante de uma circunstância como essa. Mas nunca deixei de ser disciplinado pelo meu pai. Isso deixava marcas profundas na minha alma, um senso de responsabilidade que até hoje me persegue quanto às coisas que não são minhas. Pai, não esconda as coisas dos seus filhos simplesmente porque você ama as coisas mais do que os seus filhos. Filhos, não peguem as coisas dos seus pais quando não forem por ele mesmo dadas a você. Mas ainda, nós temos a segunda parte do texto. A mãe vai amaldiçoar o filho, ou qualquer um que tivesse pego o dinheiro. Veja o verso 2. O qual disse à sua mãe, os 1.100 ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava as maldições, e de que também me falaste, eis esse dinheiro está comigo, eis que esse dinheiro está comigo, e eu o tomei. Então lhe disse a mãe, bendito do Senhor seja meu filho. Não importa, ela lançou maldições, quem pegou o dinheiro estava amaldiçoado por ela. Percebe, irmãos, ela amaldiçoa todo mundo.
ela não imaginava que seria o seu filho. Você percebe como é enganoso o amor ao dinheiro e como ele pratica coisas terríveis, irmãos. Ele é capaz de destruir o dever e o conforto de cada relacionamento. O amor que Mica tinha, irmãos, ao dinheiro, a ponto de roubar a sua mãe, a tornou tão desgostosa e vazia de afeição natural, que ela amaldiçoou qualquer um que tivesse pego o seu dinheiro. O amor ao dinheiro era tão grande que ela é capaz de amaldiçoar qualquer um por ter pego o seu dinheiro. Você vai ver na sequência, como nós lemos, que eles vão fazer uma imagem fundida com essa prata. Mas deixa eu lhe dizer um detalhe. Um comentarista disse: a prata dessa mulher era o seu Deus antes dela fazer dessa prata uma imagem fundida. Aquele dinheiro, aquela prata era o seu Deus. Que coisa você imaginar, irmãos? Alguém pegou meu dinheiro, eu vou amaldiçoar, eu vou lançar todo tipo de maldição, morte. Quem pegou vai morrer, vai ser condenado. E quando você faz isso, você nem imagina que você está talvez amaldiçoando aquele que você mais ama, o seu próprio filho. Na terceira parte dessa sessão, você vai encontrar a reconciliação da mãe e o filho. Veja comigo, irmãos, na sequência. Então lhe disse a mãe: bendito do Senhor seja meu filho. O filho estava tão aterrorizado com a maldição da mãe que ele pegou e restituiu o dinheiro. Ele teve pouca afeição pela mãe quando foi tirar o dinheiro, mas ele teve profundo temor diante da maldição que a mãe lançou sobre ele. Vocês deveriam, e nós devemos pensar nisso, irmãos. Os filhos devem prestar atenção nas orações dos seus pais. E os pais normalmente oram pelos seus filhos, para que Deus os abençoe, para que Deus os proteja, guarde o coração deles. Quando você chega a amar alguma coisa mais do que a sua própria casa, e ter afeição pelo dinheiro mais do que os seus próprios filhos, você é capaz de amaldiçoá-los por causa do vil metal. Mas eles se reconciliaram, o texto é claro. É melhor não fazer o que é mal, é melhor não pecar. Mas quando você peca, arrepender-se, confessar e restituir é parte fundamental do processo de restauração. Isso é um outro defeito grave que nós temos no nosso meio. Nós não usamos o caráter da restituição. É engraçado, você vai olhar na cultura judaica, irmãos, na cultura judaica, o roubo, dependendo do caso, obviamente, ele era a punição dada àquele indivíduo que roubava era trabalhar para pagar a sua dívida. Ele seria escravo daquele que ele roubou por um tempo até pagar a sua dívida. E se roubasse alguma coisa
que fosse, veja, que fosse aquilo que daria alimento ao indivíduo que foi roubado, como um animal que era usado para a produção, ele pagaria mais do que qualquer outra coisa que ele houvesse roubado. 5 vezes mais. E não era pagar o valor exato, não. Era 4 ou 5 vezes mais o valor, para que ele aprendesse que não é roubando que se enriquece, é trabalhando que se enriquece. A nossa sociedade, o indivíduo rouba, ele vai passar 1, 2, 3 anos na cadeia sendo sustentado. Ele não vai trabalhar para pagar a sua conta. Ele não vai restituir a sua dívida, o seu roubo. Ele vai ser preso, deveria ser preso e trabalhar até que aquela dívida fosse paga no decorrer do tempo. Então, é por isso que as pessoas normalmente voltam a fazer, tecnicamente falando. A nossa sociedade precisa aprender com o Evangelho. O Senhor, Ele nos redimiu da morte, pagando um altíssimo preço. E como diz Pedro na carta dele, não foi prata nem ouro que nos reconciliou, ou que nós somos resgatados, foi pelo sangue de Cristo que nós somos resgatados. Ele pagou um preço que é muito mais do que prata e ouro, foi o seu próprio sangue que nos redimiu. Com a sua própria vida ele nos redimiu. Temam a oração dos seus pais. Agradem aos seus pais, amem os seus pais. O Senhor ouve os pais que temem a Deus e suplicam por seus filhos. A mãe ficou tão feliz com o arrependimento do filho, irmãos, que ela tirou a maldição e abençoou imediatamente. Bendito seja, como diz o verso 2, bendito do Senhor seja meu filho. Tudo parecia bonito, até o verso 3 agora. O que é que eles vão fazer, irmãos? Eles entram em acordo, ele e a mãe. Nós vamos pegar o dinheiro e vamos fazer um Deus. Mas antes, aquela prata já era o seu Deus. A cobiça do seu coração já era clara. Agora eles vão fazer um Deus para eles. Como o texto claramente diz. E lá eles vão estabelecer a idolatria na sua própria casa. Porque você imagina, irmãos, que isso seria a razão e a causa de todos os conflitos. Você lembra que no capítulo 2 do livro de Juízes, eles fizeram um Deus para eles e foi a causa da revolta do livro de Juízes no início. Essa é a causa da revolta, quando eles fizeram dentro da sua casa um Deus para adorar. Eles queriam adorar, o texto vai deixar claro, o verdadeiro Deus, por meio de imagem. Isso é contra o 2º mandamento, não é? Mas isso abriu portas também, irmãos, para que se adorasse todos os outros deuses. Baalins, Astarote, e aí quebrando o 1º e o 2º mandamento, literalmente. O dinheiro voltou para casa, o filho devolveu o dinheiro, a mãe abençoou o filho e pede para Deus o abençoar. Aí ela pega o dinheiro, o que é que ela vai fazer? Veja o verso 3, assim restituiu os 1.000
e 100 ciclos de prata à sua mãe, que disse: de minha mão dedico este dinheiro ao Senhor para meu filho. A nossa Bíblia, ela traduz: dedico esse dinheiro ao Senhor. Mas na maneira como a língua hebraica coloca, irmãos, a melhor tradução seria: eu dedico completamente esse dinheiro ao Senhor. É por isso que algumas versões vão acrescentar aí algo que caracteriza esse movimento. Não é apenas ofertar, mas ofertar tudo. Ela ofereceu tudo. Só que o texto vai mostrar que eles agiram como Ananias e Safira. Deram na realidade menos de 20% do valor. Mas eles disseram que dedicariam ao Senhor. Esse dinheiro que foi roubado, que foi agora entregue pelo filho arrependido, será dedicado ao Senhor. Ela vai colocar esse dinheiro, ela disse, aparentemente para a honra de Deus, mas na realidade eles usam uma estrutura de arrependimento para produzir práticas de iniquidade. Práticas de iniquidade. Imaginando ainda que o filho vai concordar com ela, não é uma decisão pessoal, o filho vai concordar com ela, e ele não vai ser um impedimento para a mãe, ele não vai se colocar contra a mãe. Ela designou isso, fazer uma imagem para o seu filho, do dinheiro que ele havia restaurado à mãe, entregue à mãe. E ela vai e diz, ela vai entregar nas mãos de um homem para construir uma imagem. Veja o verso 4. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou 200 ciclos de prata, veja. Lembra que era 1.100? Ela pega 200 ciclos de prata e os deu a ourives, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. Assim eles fizeram. Fizeram exatamente assim. Ela imaginou o seguinte, irmãos: eu vou entregar para o ourives esse dinheiro para que ele faça uma imagem. Só que nós sabemos que os ídolos, eles são falsos, e nós acabamos de cantar o Salmo 115, eles têm olhos e não podem ver, têm ouvidos e não podem ouvir, e tornem-se semelhantes a eles os que tais coisas praticam e os que neles confiam. Aquele dinheiro deveria ser devotado inteiramente a Deus, mas ela diz que vai devolver esse dinheiro todo de volta a Deus, só que na realidade ela devolve parte. Claro, para praticar a idolatria, ela faz aquilo que é propriamente. É diferente de Ananias e Safira, que disseram que estavam honrando a Deus e mentiram e foram mortos ali. E eles vão fazer no verso 5 uma linguagem muito interessante. Mica veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou a um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Para que fosse sacerdote. Matthew Henry, comentando esse verso, disse: as pessoas amam a sua religião controlada por sua própria vontade,
para conduzi-las como eles querem. A casa de deuses é uma casa do erro. Aquela casa era uma porta do engano, era a porta da falsidade. Idolatria, irmãos, é um grande engano e um dos piores erros que um homem pode cometer. Aqui é uma casa que vai praticar idolatria. A partir do capítulo 18 em diante, serão as tribos que praticarão idolatria. A porta de entrada numa casa alcançará toda a tribo. Eles fizeram ali aquilo que parecia a casa de Deus. Como diz o texto, não é? Ele fez dele uma imagem de escultura e uma de fundição, e a imagem esteve em casa de Mica. E assim este homem, veja aí, já está tudo pronto, ele vai e pega um dos seus filhos e estabelece ele como sacerdote. E passa a ser aquele lugar, o lugar em que a verdade vai ser proferida. Parece, irmãos, que a honra de Yahvé é que estava sendo buscada. Mas na realidade, eles caíram em idolatria, em práticas de demônios. Muitas vezes nós temos até a intenção de dizer, nós queremos honrar a Deus, mas quando fazemos do nosso próprio coração o nosso guia, a nossa própria vontade, a nossa direção, nós cairemos em idolatria, em adoração de demônios. Algum lugar foi colocado ali e ele praticou naquela casa idolatria contra o Senhor. Mas você lembra, irmãos? Você lembra? Nós vamos honrar o Senhor. E eles praticaram idolatria. Exatamente assim, a idolatria começa e se espalha como uma doença de pele, como até mesmo uma lepra. 1.100 ciclos de pratas foram usados para fazer um ídolo que arruinou a religião, especialmente da tribo de Dan. E interessante notar que essa tribo não estará no nome das 12 tribos em Apocalipse, por causa da prática da idolatria. A idolatria, ela vai excluir, é a porta de entrada da idolatria em Israel. Foi exatamente as 1.100 peças de prata que a tribo de Sansão, que era também de Dan, irmãos, recebeu pelo engano quando Dalila se vendeu para trair Sansão, que era da tribo de Dan, e aquela prata foi o início da destruição de Sansão. Aqueles 1.100 ciclos de prata foi o início da entrada dessa história de prática de idolatria que levou à ruína de Israel na sequência da história. E qual é a causa da corrupção? Verso 6 do capítulo 17. Naqueles dias não havia rei em Israel,
Cada um fazia o que achava mais certo. Cada um fazia o que achava mais certo. Não havia governo. Nada mais, irmãos, contribui debaixo de Deus, abaixo de Deus. Nada mais contribui abaixo de Deus para o suporte da religião no mundo do que uma administração daqueles que foram chamados por Deus para essa ordenança, tanto do magistrado quanto do ministério da palavra. É por isso que Paulo ora, ensina os seus a orarem pelos seus líderes e pelos seus governantes, para que tenhamos vida mais tranquila e possamos ter uma vida de piedade, possamos exercer a piedade nesse mundo. É tão claro que Paulo pede para que a igreja ore pelos seus líderes. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. A última sessão, irmãos, do capítulo 17, que vai do verso 7 até o verso 13, não é? Você vai agora ver o outro momento. Primeiro, ele constrói uma imagem e a casa de deuses. Agora ele vai constituir um levita dentro do seu santuário. Um levita chegou à porta de Mica. Ele era da família de Judá, diz o texto no verso 7 e 8. Você vai ver. E ele vivia, irmãos, em Belém. Ele tinha um relacionamento ali. E ele estava viajando para aquela região, diz o verso 7. E ele estava procurando lugar onde pudesse ficar. E na sua viagem ele chegou na casa de Mica, no Monte Efraim, verso 8. E ele, diferentemente de Ruth, da história do livro de Ruth, de Noemi, Elimeleque e a sua família, que saiu porque havia fome em Belém, esse aqui, na narrativa, não diz o que estava acontecendo. Ele simplesmente resolveu sair de casa. Ele resolveu sair da sua tribo. A religião, ela entra, irmãos, em decadência quando os ministros do Evangelho ou da Palavra de Deus, eles passam agora a buscar simplesmente uma melhor condição para eles, ao invés de fazer aquilo que Deus lhes chamou para fazer. Quando simplesmente eles buscam uma mera melhora financeira. O texto diz assim, verso 8: esse homem partiu da cidade de Belém de Judá para ficar onde melhor lhe parecesse. Não havia um propósito muito claro. Ele chega na casa de Mica, procurando um lugar que fosse melhor para ele. E o que é que Mica, ao encontrá-lo, vai dizer, irmãos? Veja o verso 8, ele diz: esse homem partiu da cidade de Belém, Judá, para ficar onde melhor lhe parecesse, seguindo, pois, o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. Perguntou-lhe Mica: de onde vens? Ele lhe respondeu: sou levita de Belém de Judá e vou ficar onde melhor me parecer. Ele de novo afirma isso. Então lhe disse Mica: fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o moço lhe foi como um de seus filhos. Se tivesse sobrado desse levita alguma coisa do espírito de levita, ele teria reprovado o que ele viu na casa de Mica,
a idolatria. Ele diria exatamente o contrário a ele. O que você está fazendo é iniquidade. Isso é contra a lei de Deus. E ele traria julgamento de Deus sobre Mica e sua casa. Mas ele chega como quem bate à porta e diz: você tem algum trabalho de levita aqui para ser feito? Porque eu estou meio que fora do negócio, estou andando à procura do melhor lugar para mim. E Mica, percebendo isso, disse: eu te ofereço um salário. Eu te dou uma condição para você viver. O que ele propõe a ele? Te darei 10 ciclos de prata, cada ano te darei 10 ciclos de prata, o vestuário e o sustento. Mas como foi que ele enganou? Como foi que ele começou o discurso? Você vai ser um pai para nós. Você entra na nossa casa e você vai ser um pai para nós. Ora, irmãos, é claro e inequívoco que qualquer um que é capaz de fazer de qualquer coisa um Deus para si, é capaz de fazer qualquer um sacerdote para si também. Porque tanto um quanto o outro buscavam aquilo que não era o que Deus havia ordenado. O que Deus havia ordenado. Eu vou lhe propor um sustento, comida, bebida e algum dinheiro por ano para você viver. O comentarista disse: o ministério da palavra é o melhor chamado, mas o pior negócio no mundo. Quem faz ministério como negócio, faz o pior negócio do mundo. Faz o pior negócio do mundo. Estarei feliz em ficar com vocês, verso 11. Não haverá objeção, não vou condená-los por nada. E ele então, como que confirma tudo o que foi feito, dizendo: olha, esse Deus, essa prática, essa vestimenta que você está fazendo para mim, eu vou te respeitar como um pai. Deu tudo certo. Fiz uma casa e um ídolo para mim. Adquiri um sacerdote para mim. O verso 6 diz: porque cada um fazia o que achava mais certo. O que Mica vai pensar? Deu tudo certo. Qual é a conclusão do verso 13? Então disse Mica: sei agora que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Deu tudo certo. Ora, irmãos, como é sério isso? Quando nós resolvemos cultuar a Deus buscando agradar ao nosso próprio coração e à nossa própria alma e o nosso próprio entendimento, e quando o Senhor de alguma maneira concede algum tipo de crescimento, nós dizemos: deu tudo certo. Nem sempre a permissão de Deus em seguirmos no erro é sinal de bênção de Deus. Nunca julgue sua vida
Porque o que você está fazendo está dando certo, mas julgue sua vida se o que você está fazendo está de acordo com as Escrituras sagradas. Julgue sua vida assim. Deus disse a Moisés: fala a essa pedra para que saia água. Moisés ficou irado com o povo e feriu a pedra, e saiu água, e eles beberam. E o Senhor disse: você não me santificou no meio do povo, você foi incrédulo. Como? Saiu água da pedra. Não é pelo resultado, é porque você não fez o que eu te mandei fazer. O resultado pertence a Deus, não a mim. O que Ele vai cobrar de mim é que eu seja encontrado fiel. Muitos se enganam, irmãos, pensando que o estado bom que elas estão vivendo é a bênção de Deus, uma vez que elas têm uma reforma parcial da vida. Eles pensam: nós somos bons tanto quanto podemos ser, e nós não somos tão maus quanto poderíamos, e nós vamos administrando, corrigindo uma falta ali e persistindo em todos os outros erros para acolá, vivendo assim, ajustando ali, vivendo na iniquidade ali e dizendo: não, o Senhor está conosco. Ele acha que fazer aquilo traria bênçãos de Deus para ele. Ele estava usurpando a glória de Deus. Ele estava provocando a Deus. E a soberba do homem, irmãos, e a ignorância e o auto-engano não apenas farão com que eles justifiquem seus atos, eles não vão apenas justificar, eles vão magnificar e vão santificar os seus atos. Veja, deu certo, isso deve ser praticado também pelos outros, nós devemos seguir nesse caminho. Nós vamos magnificar os nossos erros. Agora, o Senhor vai me abençoar. O que você acha que deve fazer para que Deus te abençoe agora? Qual é o ato que você precisa fazer hoje para que Deus te abençoe? Se as bênçãos de Deus sobre você dependem dos méritos das suas obras, você precisa conhecer a Deus hoje, urgentemente. Eu faço o que o Senhor me deu para fazer, porque certamente é o melhor, porque é santo, porque glorifica a Deus. Ter um levita em casa, irmãos, garantiria a ele o favor de Deus. Homens carnais gostam muito dos privilégios externos e acreditam que os privilégios externos que eles têm concluem que Deus certamente
tem abençoado eles. Nenhum aspecto externo lhe garantirá isso. A Bíblia diz assim, do sumo sacerdote: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual em Cristo e nas regiões celestiais. Todas as bênçãos de Deus estão em Cristo. Nunca você vai requerer a bênção de Deus, porque as coisas externas aparentemente você faz. Se Cristo verdadeiramente não for o teu sumo sacerdote. É esse sumo sacerdote que disse: vinde a mim, achegai-vos a mim com ousadia, diante do meu trono de graça, para ter em tempo oportuno graça e misericórdia. É quando nós estamos diante desse sumo sacerdote, desse levita, é diante dele e é da parte dele que nós recebemos todas as bênçãos do Senhor. Nunca imagine, irmãos, que porque você fez alguma coisa nessa vida, você terá as bênçãos de Deus e Ele lhe deve isso. Lembre-se das palavras dos 3 amigos de Daniel, diante do glorioso rei daquela época: se vocês não se curvarem diante da minha estátua, vocês vão sofrer as consequências. Vocês vão ser queimados na fornalha. As palavras deles devem ser as nossas palavras. Eu não sei se Deus vai nos livrar, mas eu sei o que eu devo fazer. Eu não vou me curvar diante de outro, a não ser o Senhor. Eu não sei, eu só sei o que eu tenho de fazer. Eu não sei se os seus filhos serão crentes, mas eu sei que você deve criá-los no temor do Senhor. Eu não sei se a igreja vai crescer, mas eu sei que nós devemos cultuar Deus de modo simples, bíblico. Eu não sei, eu não tenho sabedoria e nem conhecimento para isso, mas uma coisa eu sei: eu preciso fazer o que Ele me mandou fazer, e eu preciso confiar nele. Você não sabe de resultado nenhum, mas você sabe o que a lei de Deus manda você fazer. Faz o que Deus te manda e aguarda pacientemente nele. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor, irmãos, mais uma vez. Te damos graças, Senhor, pelo privilégio dessa manhã, podermos ouvir a Tua voz e sermos exortados, parecermos mais com o nosso Senhor Jesus Cristo, a confiarmos mais nele e a esperarmos dele, somente dele, as bênçãos do alto. Livra o nosso coração do desejo de viver segundo o nosso próprio coração,
Ajuda-nos a vivermos fazendo aquilo que o Senhor nos manda fazer. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Quero chamar aqui a